Eu fico embasbacado. Acho que é essa a palavra. Olá, queridos amigos e amigas do Kartoffelsalat. Bem-vindos ao vídeo dessa semana. Me deixa muito impressionado, às vezes, pensar que aqui na Alemanha, um país com a história que a Alemanha tem, aconteçam algumas coisas. Algumas coisas que para mim são, assim, impensáveis. Mas elas acontecem. Porque o mundo, meus amigos, é muito complexo. Por exemplo, é muito chocante para mim que toda segunda-feira, em frente à estação central de Berlim, exista uma manifestação da Pegida, que é a Pegida de Berlim, que nada mais é que um movimento de pessoas de extrema direita que lutam contra a islamização da Alemanha. Seja lá o que isso signifique ou o que isso se proponha a significar. Porque o que realmente significa, a gente sabe o que significa. É impressionante para mim que aconteça uma manifestação da Identitäre Bewegung, que também é um movimento de extrema direita, de ideais nacionalistas e que lutam contra a imigração, lutam por uma Alemanha para alemães. Para mim é impensável que um movimento como esse consiga fazer uma manifestação que leve mais de 1.000 pessoas pelo bairro de Gesundbrunnen, que é um bairro de grande maioria imigrante. É o bairro onde eu moro, by the way. É chocante pensar que um partido chamado AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, possa fazer propagandas políticas na época de eleição com cartazes desse tipo. A tradução livre disso aqui diz: novos alemães, fazemos nós mesmos. E aí tem essa moça, branca, loira, grávida, seguindo todos os manuais do típico alemão, os ideais arianos. E nós sabemos quem defendia os ideais arianos, não é mesmo? Existiam também posters como esse daqui, que fala: burcas? Nós preferimos biquínis. Um cartaz que, além de ser extremamente racista, além de perseguir certos tipos de costumes e religiões, é extremamente sexista. Mas o que esperar da AfD, não é mesmo? É bom lembrar que a AfD, um partido de extrema-direita, conseguiu assentos no parlamento. E tá lá, foi eleito, ganhando força a cada ano que passa. Na Alemanha, ok? Na Alemanha. E eu não só fico impressionado que essas coisas aconteçam aqui na Alemanha, mas eu fico mais impressionado ainda que tudo isso é legalizado. Todas essas atitudes são legitimadas pelo Estado alemão. Sim, meus amigos, enquanto tem manifestações de extrema-direita pela rua, a polícia está lá, presente, protegendo os manifestantes, seguindo a manifestação, do começo ao fim. Todos esses cartazes que foram colocados na rua pela AfD não foram colocados na calada da noite. No dia seguinte simplesmente surgiram esses posters com essas mensagens racistas por toda Berlim. Eles foram colocados legalmente, à luz do dia. As pessoas passavam e liam e encaravam com normalidade todas essas mensagens. E aí o que mexe aqui dentro comigo e borbulha, faz eu ficar assim, um pouco fora de mim, é a passividade com que as pessoas lidam com esses movimentos e com essas manifestações e com essas propagandas políticas racistas e com esses partidos políticos tomando poder. E aí tem muita gente que fala: mas nós não podemos interferir, nós não podemos fazer nada porque é o direito deles de expressar a opinião deles. Pelo fato de estar na Constituição, de que a Alemanha preza pelo direito à liberdade de expressão dos seus cidadãos, muita gente legitimiza essas atitudes. Mas tem muita coisa errada nisso. Vamos pegar por partes. Primeiro, vamos falar da questão de ser legalizado. É só a gente dar uma olhada na nossa história que a gente vê diversas coisas que já foram legais, legitimadas pelo Estado, mas hoje em dia a gente olha e fala: isso não está certo, isso não era certo, não devia ser assim. Alguns exemplos: escravidão já foi legalizada, trabalho infantil já foi legalizado, estuprar a sua mulher já foi legalizado, perseguir judeus e outras minorias e levá-los a campos de concentração já foi legalizado. Enviar crianças pelo correio já foi algo legalizado. Sim, descobri isso na minha pesquisa para esse vídeo. E se você não se afeta por nenhuma das coisas que eu falei, se você não tem o mínimo de empatia com mulheres, ou com negros, ou com crianças, pense que por muito tempo existiu a lei seca e você não podia beber álcool, não podia comprar álcool.
Então sim, isso não é um argumento que se pode usar em discussões desse tipo. Agora vamos debater um pouco a questão da liberdade de expressão. Eu adoro liberdade, eu sou um super fã de liberdade, acho que todo mundo tem que realmente ser livre para fazer as coisas que querem. Só que a liberdade é um conceito muito complexo, porque quais são os limites da liberdade? Até onde vai a liberdade do outro? O próprio conceito de liberdade diz que a sua liberdade vai até onde você afeta a liberdade do outro. Não dá para você ser livre em detrimento da liberdade de outras pessoas. Por exemplo, essas pessoas que fazem as manifestações contra a imigração, por exemplo, elas estão livres a expressar as opiniões de ódio delas. Não estão. Eu, por exemplo, sendo imigrante aqui na Alemanha, me sinto acuado por essas pessoas. Eu me sinto ofendido por essas pessoas. Eu não vou de segunda-feira na frente da estação central e falo português com medo que essas pessoas, sei lá, saiam correndo atrás de mim, falando fora, fora daqui! E olha que eu tenho plena consciência que eu não sou o alvo principal dessas pessoas. Então a gente tem que pensar até que ponto a gente pode deixar legalmente que essas coisas aconteçam. Porque uma vez você legalizando manifestações que têm como cerne um discurso de ódio, você normaliza o discurso de ódio. Você normaliza a perseguição a minorias. É só a gente dar uma olhada no Trump lá nos Estados Unidos, que foi eleito por conta do seu discurso nacionalista e que persegue minorias. E hoje em dia a gente vê um super crescimento de crimes de ódio lá em terras norte-americanas. Tudo isso é muito perigoso, porque aos poucos a gente acaba abrindo a porta para essas pessoas que têm esse discurso de ódio. E aí elas vão achando identificação com outras pessoas que também têm esse ódiozinho dentro delas. E elas vão se juntando e criando poder e criando massa. E aí elas vão para o governo. E aí elas começam um processo que nós já vimos algumas vezes na história. Então a lição é fácil. Primeiro a gente dá uma olhada na nossa história e vê o que já aconteceu, como aconteceu e tenta evitar que aconteça novamente. E a lição mais importante desse vídeo é: lembre-se, discurso de ódio não é opinião. Bem-vindos de volta ao Kartoffelsalat.